IGAN suspende por 5 anos outorgas de direito de uso de recursos hídricos no Córrego Rico. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Produtor rural e o meio ambiente. O IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, editou a portaria número 9 de 7 de fevereiro de 2020, definindo a suspensão temporária das outorgas de direito de uso de recursos hídricos no Córrego Rico e sua bacia de contribuição por 5 anos a contar da publicação. A portaria, já em vigor, foi publicada no Diário do Executivo no dia 18 de fevereiro. Segundo a portaria, o não cumprimento da suspensão temporária implicará na suspensão total do direito de uso de recursos hídricos conferido ao infrator, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas na legislação vigente. A portaria suspendeu temporariamente 27 outorgas de captação, principalmente para irrigação, e 23 captações de uso insignificante, que são utilizadas principalmente para dessedentação animal e humana. O Paracatu Rural está em contato com diversas pessoas e órgãos. Um deles é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, CBH Paracatu, Antônio Vieira, o Tonhão, que comenta essa portaria. O Estado detectou, através de pontos de análise de água aqui na bacia do Córrego Rico, que o teor de arsênio no Córrego Rico está 100 vezes maior do que o permitido pela legislação. Então, como o Estado deve zelar pela prevenção e evitar maiores males para a comunidade, o Estado publicou essa portaria, né, que já está em validade, onde ele suspende o uso de água de todos os usos de captação no Córrego Rico, né? Tanto de outorga para uso de irrigação, que são aproximadamente 3 mil hectares irrigados, e também para uso insignificante, né? Inclusive eu já te mostrei anteriormente aqui uma outorga de uso insignificante para irrigar grama, né? Que foi também suspensa, que entra nesse rol de mais de 40 captações que foram suspensas. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, em casos como necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas, e necessidade de se prevenir ou fazer reverter grave degradação ambiental. Alguns moradores de Paracatu estão preocupados quanto ao abastecimento de água na zona urbana, mas a portaria refere-se ao Córrego Rico, de onde não acontece captação pela empresa responsável pelo abastecimento de água da cidade. Ou seja, não tem nada a ver com o Córrego Santa Isabel, com o Ribeirão Santa Isabel. Segundo a portaria 9 de 2020 do IGAN, a nota técnica identificou que o Córrego Rico apresenta valores elevados de arsênio, sobretudo no trecho localizado a jusante do município de Paracatu, cujos valores chegam a ultrapassar os limites legais em 100 vezes. A jusante significa em direção à foz, pelo fluxo normal da água. A nota destaca que o arsênio apresenta elevada toxicidez para a biota e população humana e informa que, considerando o princípio de precaução e proteção à saúde, o trecho do Córrego Rico avaliado não está apto para o consumo humano após tratamento convencional, para recreação de contato primário, irrigação, aquicultura e atividade de pesca. Segundo o presidente do CBH Paracatu, a suspensão temporária é válida para toda a extensão do Córrego Rico, da nascente à foz. Exatamente. Isso devido o índice de contaminação alto por arsênio em todo o Córrego Rico, né? Então isso aí a gente já esperava, que eu lembro que na década de 80, quando ainda era o prefeito Arquimedes Borges,
o Movimento Verde juntou a ele para tentar paralisar o garimpo aqui, que estava causando um malefício muito grande à comunidade. O pessoal de 40 anos para cima deve lembrar disso, principalmente por causa do mercúrio, o malefício que estava causando. Mas a gente já via nesses estudos que estavam sendo detectados altos índices de arsênio, né? E agora a gente está vendo praticamente uma bomba estourar aqui. Depois de anos de estudo, o IGAM publica essa portaria já cancelando todas as outorgas por um período de 5 anos na bacia, não na bacia, mas de todas as pessoas que captam água no Córrego Rico, aqui no município de Paracatu, até chegando na foz do Córrego Rico, que é no Rio Paracatu. Ô Tonhão, o que o produtor rural, o usuário desse córrego, deve fazer nesse momento? Primeiro, suspender a água, e depois disso? Suspender a captação de água, né, primeiro. Depois disso, o que ele deve fazer? Olha, eu ainda não posso precisar ou sugerir nada, porque nós conversamos com o coordenador da CETOC, que é a Câmara de Outorga e Cobrança do Rio Paracatu, do CBH Paracatu, e no dia 10, agora que vem, vai ter uma reunião e um dos pontos de pauta já colocamos o debate a respeito dessa portaria, porque é uma situação muito complicada, né? Eu acho que são inúmeros empregos, inúmeros empreendedores que têm seus empreendimentos ali na bacia, que têm suas despesas, seus gastos financeiros, tem impostos que deixam de ser recolhidos para o município, tem produção que diminui para o município, né? Porque são aproximadamente 3.000 hectares de área irrigada que tem que ser paralisada imediatamente conforme a portaria. Não é eu que estou dizendo, é uma portaria do Estado, e isso em cima de uma prevenção devido aos malefícios que o arsênio, caso realmente, como o Estado já comprovou, esteja em alto índice de tolerância, 100 vezes acima da tolerância permitida no Córrego Rico. Então, duas perguntas o nosso ouvinte pode estar fazendo. Primeiro, ele pode contratar uma empresa para reavaliar a água naquela localidade ali, na sua região, para saber se realmente tem esse arsênio, e detectando que realmente está nesse teor alto, né, extremamente alto, o que ele pode fazer para reverter? Existe alguma solução para reverter o teor alto do arsênio naquele local? Não, pelo que a gente entende, pela literatura, não existe isso. É igual ao mercúrio. É por isso que o Córrego Rico, principalmente dentro do perímetro urbano, não sei se você lembra disso, mas quando eu estive secretário no governo de Almir, nós iniciamos um estudo a respeito do Córrego Rico, e financiado, inclusive, com recurso que o Zé Israel Vargas, que era ministro do governo Fernando Henrique, que é daqui de Paracatu na época, conseguiu para que o Centro Tecnológico de Minas Gerais desenvolvesse os estudos. E aí a gente já sabia dessa situação desde aquela época. E foi por isso que, na época do governo de Almir, a gente conseguiu os emissários de esgoto para Paracatu, né? E desde aquela época a gente vem dizendo para o pessoal não revolver o sedimento do Córrego Rico, porque ali era uma bomba relógio, né? Como a gente está vendo agora o tamanho da situação. E se isso for para o Rio Paracatu e Rio São Francisco, a gente imagina o que pode vir a acontecer. Então, esses estudos foram feitos na época e foi comprovado. Inclusive, a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais desistiu de fazer qualquer intervenção no Córrego Rico devido a esse problema. E os emissários de esgoto, na época que nós resolvemos priorizar e buscar para serem implantados em Paracatu, eles tinham o objetivo de evitar que matéria orgânica ficasse em grande quantidade no Córrego Rico, que é a questão do esgoto, né, a céu aberto. E aí, com essa diminuição da matéria orgânica, a gente já entendia que a gente podia diminuir esse problema que estava por vir com relação ao mercúrio, né? Então, foi na época também, depois dos emissários, aconteceu a instalação da estação de tratamento de esgoto e, assim, parte do problema foi solucionado. Mas não se pode esquecer que da 040
até aproximadamente na região do Guerra, para baixo da MG 188, nós temos praticamente 1 tonelada de mercúrio confinada no fundo do Córrego Rico, abaixo do sedimento. Então isso aí, eu estou passando esse histórico para o pessoal ter uma noção do grande problema que nós temos em Paracatu, mas que infelizmente a sociedade não tem conhecimento e as autoridades não têm levado a sério como deveria ser levado a sério, né? Então nós estamos com esse problema agora. A princípio não posso dizer o que os usuários podem fazer. Eu acho que a Câmara de Outorga e Cobrança do CBH Paracatu vai debater o caso na reunião do dia 10 de março agora, vai sugerir algumas iniciativas por parte dos usuários, talvez contratarem uma consultoria independente para dar uma analisada nesses dados, confrontar com os dados existentes pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas e ver o que faz. Porque se ficar realmente comprovado, eu acho que é praticamente irreversível essa questão de uso de água na região do Córrego Rico. Aí surge mais uma pergunta. Essa contaminação partiu de onde? Falaremos sobre isso após o intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? O arsênio é um elemento químico conhecido desde a Idade Média. Está entre os considerados metais pesados e pode ser encontrado em meteoritos, o que significa que é um elemento comum no universo. O arsênio pode ser liberado na natureza através de causas naturais, como o contato da água de rios e nascentes com as rochas, que apresentam elevada concentração do metal. A Portaria 9 de 2020, do IGAN, também suspendeu temporariamente pelo período de 5 anos, a contar da data de publicação desta portaria, as emissões de novos atos autorizativos de uso de recursos hídricos localizadas no Córrego Rico e sua bacia de contribuição. A portaria não trouxe a informação de onde teria partido a contaminação pelo arsênio. Então você pergunta, a contaminação foi por causa da empresa mineradora? Ou foi por causa do garimpo de cerca de 30 anos atrás? Eu não posso garantir nada, mas o que eu posso dizer para você e para a comunidade é o seguinte: são duas questões distintas. As águas da Kinross, elas drenam para a bacia do Santa Rita, que é do outro lado do Morro do Ouro. Aí é Santa Rita, São Pedro, Entre Ribeiros e Paracatu. O do Córrego Rico não, a água do Córrego Rico ela é do outro lado da cidade, né? Ela tem as suas nascentes próximas ali à empresa e vem a água dessas nascentes vem para a empresa, vem para o Córrego Rico e desce até no Rio Paracatu direto. Inclusive o Córrego Rico ele é afluente direto do Paracatu. É diferente do Santa Rita. O Santa Rita vai para São Pedro para Entre Ribeiros e Entre Ribeiros Paracatu, né? E o Entre Ribeiros lá embaixo pegou a aldeia junto e tal, vai embora. Então, a gente não pode precisar, mas se você olhar tecnicamente, é quase impossível, sendo que as águas que vertem da Kinross, elas vão para outra bacia. É uma bacia que não tem nada a ver com a bacia do Córrego Rico. Então, o arsênio, ele faz parte da natureza ou ele é trabalhado pelo homem e aí passa a contaminar? Como que é essa história do arsênio? Franz, eu não sou especialista na área, mas pelos estudos que a gente tem feito, toda rocha que tem o ouro dentro dela tem vários minerais. Tem ali chumbo, ferro, zinco, manganês, prata, etc, etc. E tem o ouro
e tem o arsênio também, que é um metal pesado. Então, quando você tritura essa rocha, aí você tem de tudo ali. Tudo muitas vezes não é liberado para para água, por exemplo. Não é liberado para água, mas a arsenopirita, que é o mineral, que o arsênio, que é uma substância, está dentro dessa arsenopirita, ela fica ali na natureza. Né, que é o caso do Córrego Rico, na década de 80, quando centenas de garimpeiros estiveram com grandes máquinas, né, triturando ouro 24 horas por dia no leito do Córrego Rico, e todo mundo lembra disso. Então, essa rocha que tem esses vários minerais foi triturada, e dentro dessa rocha tinha a arsenopirita, que é onde tinha o mineral arsenopirita, que é onde dentro dele tem o arsênio. Né? Então, isso a gente não sabe como que está sendo liberado agora, porque pelo entendimento que a gente tem, pelas conversas que a gente ouve por aí afora, em toda a bacia do Rio São Francisco tem arsenopirita. Tem a arsenopirita, que é a rocha, né? Que é o metal que contém dentro dela o arsênio. Dentro dessa rocha o arsênio. Então, onde tem ouro, tem arsenopirita. Né? E não quer dizer que onde tem arsenopirita esteja sendo liberado o arsênio. Né? Então, isso é a informação que a gente tem, que eu acho que pode servir para a comunidade ter uma ideia mais ou menos. Agora, são dados que a gente pesquisa. Né? Eu não sou especialista, não sou geólogo, não sou químico, não posso falar nada. Mas, pelo que a gente conhece, essa é a história verdadeira. Agora, vamos ver o que essa Câmara do CBH Paracatu vai definir, porque ela é uma instância que debate a questão de outorga e uso de água, em seguida vai para a plenária do comitê, para o comitê implementar as ações definidas pela plenária. Fomos informados pela presidente da Irriganor, senhora Rovena Petrol, que a entidade, juntamente com representantes do CBH Paracatu e produtores rurais da bacia do Córrego Rico, estão tomando providências e análises químicas serão realizadas pela empresa Campo para obtenção de mais informações. Entramos em contato também com o IGAN para obtermos mais informações sobre essa portaria, mas até o fechamento desta edição não recebemos a resposta. Solicitamos ao órgão entrevista para responder as principais perguntas dos usuários do Córrego Rico e da população de Paracatu. A mineradora Kinross publicou uma nota de esclarecimento. Com relação a recentes publicações relacionadas à qualidade da água no Córrego Rico, a Kinross tem os seguintes esclarecimentos a fazer. A Kinross mantém controle minucioso e permanente de suas atividades produtivas, fornecendo aos órgãos ambientais todos os dados relativos ao monitoramento de águas. O Córrego Rico, logo abaixo da mina Morro do Ouro, encontra-se em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos e não recebe águas que tiveram contato com a lavra ou o processo produtivo. Desde o início de suas operações em Paracatu, a Kinross tem desenvolvido uma série de ações e programas de reabilitação de antigas áreas de garimpo que impactaram a qualidade dos cursos d'água da região. As ações e programas desenvolvidos levaram à melhoria expressiva da qualidade das águas do Córrego Rico próximo à área da mina, conforme as amostras e análises conduzidas pela empresa e regularmente enviadas à Supranor. Importante salientar que as análises conduzidas pelo IGAN, conforme nota técnica número 30/IGAN-GEMOC/2019, encontram-se em pontos a jusante da área da cidade de Paracatu e que, conforme a própria nota informa, os mesmos sofrem a influência dos garimpos no leito do córrego. A Kinross também possui laudos de análises de água realizadas no Córrego Rico antes do início de sua operação, indicando alterações significativas já naquela época. A Kinross reitera o seu compromisso com a responsabilidade corporativa, o que inclui o cuidado com o meio ambiente e o bem-estar das pessoas, principalmente as comunidades vizinhas à operação. Vale ressaltar que, neste momento, o importante não é achar culpado, e sim a solução, pois a suspensão temporária de outorgas daquela bacia afeta a economia do município de Paracatu, já que áreas deixarão de produzir, pessoas deixarão de trabalhar nas lavouras, outras deixarão de usar a água para dessedentação animal, para o uso próprio, por um longo período de tempo. Todos nós perdemos com isso.
Também vale ressaltar aos usuários dessa bacia que a suspensão já está valendo. E se o órgão fiscalizador encontrar sendo captado água nesta bacia, nesse rio, você pode perder a outorga definitivamente. No seu Paracatu Rural ou ainda no Jornal da Tarde, nós traremos a você novas informações sobre o fato assim que as obtivermos. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.